Vou contar pra vocês um caso lá do vizinho da roça que nos odeia. Temos um vizinho lá na nossa casa de verão que simplesmente nos odeia e ele acha que ele tem o direito de sair por aí falando mal da gente pra todo mundo. E eu tô ficando já assim, ó, por aqui no meu limite com ele, e daqui a pouco eu vou ter que mostrar pra ele o que a baiana tem. No caso, eu não sou baiana, eu sou carioca, mas eu gosto dessa música. Vamos pro vídeo. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou Flávia Lundberg, sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo é um bate-papo, fofoca. Vou falar um pouquinho do meu vizinho lá da roça, que eu tô com muita vontade, assim, de tocar a cara dele. A gente tem um vizinho, quem me acompanha aqui já sabe, já viu vários vlogs da roça, né? Na nossa casinha que a gente tem lá, que a gente ama, que passamos lá muito tempo durante o ano. Especialmente agora no verão a gente vai passar muito tempo lá, mas nem tudo é perfeito, né? Na câmera vocês não conseguem ver os perrengues que a gente tem passado naquela casinha. E eu resolvi compartilhar alguns desses perrengues aqui, porque eu acho que é importante deixar isso registrado, porque se amanhã ou depois eu der um soco na cara daquele vizinho, vocês vão estar sabendo que o balde já estava enchendo, porque eu já contei pra vocês. Então vamos lá. Para começar a história, né, para vocês entenderem, onde nós temos a casa de verão, lá na roça, nós somos os únicos, as únicas pessoas que não vivem lá permanentemente. Todas as outras pessoas que estão ali próximo, que são os vizinhos, eles moram ali permanentemente. Então eles pagam inclusive imposto lá naquela comuna. A gente não paga lá, a gente paga aqui em Estocolmo porque a gente mora aqui. Enfim, mas temos a casa lá que gostamos de estar lá. Outra coisa que eu quero deixar claro aqui no início desse vídeo é que Neguinho é o primeiro de todos esses vizinhos que estão ali no nosso entorno, ele é o primeiro que tem casa lá. Ele já tem essa casa lá há mais de 25 anos, 20 anos, e todos os outros chegaram depois dele. Dito isto, vamos para o barraco. Então vamos começar a história do começo. Senta aí porque tem muita história e é bom que vocês participem já desde o começo para ficarem sabendo de tudo. Deixa eu tomar uma aguinha aqui porque ajuda a minha voz de taquara rachada. Seguinte, esse vizinho lá da roça, né, que nos odeia e eu já tô começando a odiá-lo também, ele já foi amigo do Neguinho há muitos anos, quando o Neguinho era casado com a ex-mulher dele. E, inclusive, foi Neguinho que falou pra ele sobre aquele terreno que tava vendendo lá perto da gente. E ele comprou lá e mudou pra lá porque ele morava na Ponte Caiú. Ele foi morar lá com a família dele. Quando o Neguinho separou da ex, esse vizinho, junto com a mulher dele, enfim, e outros amigos que eles tinham em comum, eles tomaram partido e ficaram do lado dela. Acharam que Neguinho abandonou a família e tudo mais, como se eles tivessem alguma coisa com isso, né? Ainda que ele tivesse abandonado a família, não é da conta deles. Mas enfim, eles acharam que deveriam tomar partido e tomaram. Há algum tempo, a gente morava ainda em Portugal, foi antes da gente mudar para a Suécia. Esses mesmos vizinhos resolveram fazer uma obra lá na rua, que dá até a nossa casa. É um caminhozinho que a gente sobe de carro hoje e que deixa o carro próximo à nossa casa. Eles mandaram fazer um asfalto, sei lá o que, arrumar ali a ruazinha para os carros subirem. E mandaram uma conta absurda para Neguinho, dizendo que eles arrumaram a rua. E Neguinho tinha que, então, pagar pela obra um valor absurdo, porque se ele quisesse usar a rua, ele teria que pagar por aquilo. E aí Neguinho falou, mas como assim? Vocês não me disseram que vocês iam fazer nenhuma obra, não perguntaram se eu concordava, vocês não enviaram aqui nenhuma nota do que vocês gastaram e agora vocês dizem que eu tenho que pagar isso só porque vocês querem? Eu vou pagar o que eu achar justo ou eu vou pagar o que vocês mostrarem que vocês gastaram de fato. Enfim, segundo a desculpinha esfarrapada deles, eles não tinham notas fiscais porque algumas coisas eles conseguiram mais barato, blá blá blá. Na verdade eles queriam, eu acho, né, que eles queriam que na verdade a gente pagasse era tudo, porque não tinha nota nenhuma de nada. E Neguinho falou, esse valor que vocês estão pedindo eu não vou pagar. E aí eles falaram, ah, tá bom, então você não paga e você não pode usar a rua. Aí Neguinho, não posso o quê? Ah, não pode usar a rua, tá bom. Ele foi na câmara lá do bairro, né, e informou, olha, tá acontecendo isso, os vizinhos arrumaram a rua, e eles disseram que eu não vou poder usar a rua. Na verdade, ele contratou um advogado, porque ele achou tão absurdo isso, que ele chamou um advogado que ele queria saber se ele de fato deveria pagar esse valor que eles pediram, se ele estava correto, se ele estava errado, ele queria entender o que estava acontecendo, né? E aí, o advogado também viu a documentação da casa dele, e eles descobriram que no final das contas, o único ali daquela rua inteira que tinha direito de usar a rua sem ter que pagar nada era Neguinho.
que eles pagavam também um valor lá pra Câmara por utilizar a rua e tudo mais. E o advogado do Neguinho descobriu também que nem eles deveriam pagar esse valor que eles pagavam, ou seja, a Câmara, né, que é a prefeitura, ela restituiu para eles todo o dinheiro que eles tinham pagado esse tempo todo. Concomitantemente a isto, a Câmara enviou uma carta para os vizinhos dizendo que eles não podiam mexer com o Neguinho, que o Neguinho ia passar na rua quanto ele quisesse, porque ele tinha direito da rua. Enfim, Neguinho achou melhor pagar uma parte do valor que foi pedido para não ter esses problemas todos, né? Então ele pagou uma parte e pronto. E aí o vizinho abriu guerra entre nós porque ele perdeu o processo, né? E nós éramos os ditadores ali que queríamos decidir tudo e mandar em todo mundo, já que a gente nem morava ali. Depois disso, começou a saga do vizinho de falar mal da gente para todo mundo. Então ele criou como objetivo de vida dele falar mal da gente. Então, assim, pessoas que a gente nem sabe quem é, nunca vimos na vida, sabem que nós somos terríveis e ditadores e tudo mais. E já tivemos várias discussões. Aí, o que aconteceu? Isso, o tempo passou. Tínhamos um outro vizinho que ficava entre nós e ele, né, o perturbado. E o vizinho que ficava entre os dois resolveu vender a casa. E aí a gente falou, poxa, seria bom se a gente não tivesse vizinho tão perto, né? Aí contamos lá nossas economiazinhas e fizemos uma oferta lá pro vizinho e compramos a casa do vizinho. Aí, gente, esse perturbado, ele teve um pitio, acho que ele nem dormiu. O ódio que ele tinha já contra a gente, sem a gente ter feito absolutamente nada com eles, porque pra gente, honestamente, eles nem existem. Assim, a gente tá lá, temos amigos todo final de semana, seguimos nossa vida, mas eles estão o tempo inteiro xeretando a gente. Até assim, amigos que vão nos visitar, aí chegam amigos, aí daqui a pouco eles vão fazer um passeio na floresta e passam ali por perto só pra olhar os carros dos nossos amigos. Nesse nível. Gente mal amada mesmo, sabe? E ele ficou louco quando soube que a gente comprou a casa dos vizinhos, né? E aí começou ainda mais a falar mal da gente pra todo mundo. Então assim, todo mundo ali no bairro acha que a gente é um demônio, porque esse daí fica falando mal da gente. Aí compramos a casa e Neguinho começou a cortar algumas árvores, que eram árvores do vizinho, que já estavam uma parte no nosso quintal. E, inclusive, algumas delas eram perigosas, que podiam cair a qualquer momento. Podia cair, sei lá, em cima do nosso telhado e quebrar o telhado da casa. Podia cair quando uma criança estava ali próximo brincando. E ele já tinha falado com o vizinho para cortar, mas o vizinho era muito velhinho, não conseguiria fazer isso. E aí ele falou, pronto, agora que o quintal é meu, eu vou limpar o quintal, vou tirar as árvores. Olha, quando a gente começou a cortar as árvores, eles entraram em contato, escreveram, né, que eles mandam SMS não, Messenger do Insta, né, que eles não gostariam que a gente cortasse as árvores, porque perguntando quantas árvores nós pretendíamos cortar, porque eles não gostariam que cortássemos as árvores. Gente, eu tô falando das árvores do nosso quintal. Não é do quintal dele, é do nosso quintal. E aí Neguinho respondeu, ainda não decidimos quantas árvores queremos cortar. E eu falei, por que você não pergunta se é da conta dele? Ele não é da conta dele. É porque ele escreve pra você. Porque se ele escrevesse pra mim, eu ia responder pra ele como se deve. Mas Neguinho, ele já me conhece. Então ele tenta ele mesmo resolver essas coisas, né? E aí ele começou, assim, controlar tudo. Semana passada a gente tá agora reformando as casas, né? Cortamos tudo que queríamos, pronto. Eles estão sempre lá olhando. A gente vê que eles estão sempre olhando. Porque dá pra ver da nossa casa, dá pra ver a deles. Estão sempre bisbilhotando o que a gente tá fazendo. E aí Neguinho começou a reformar as casas que a gente comprou do vizinho para poder, que o nosso objetivo é alugar, enfim, e depois ter uma renda no futuro. E ele começou a se meter em tudo, até que um dia o Neguinho tava quebrando umas pedras lá e ele mandou uma mensagem pro Neguinho perguntando quando você tá pensando em explodir o dinamite. E mandou um link, sabe, assim, de uma lei dizendo que era proibido explodir dinamite. E aí, tipo, a gente não falou nem por um segundo que a gente ia fazer isso, sabe? Ele deduziu que a gente ia fazer isso, afirmou, perguntou quando a gente ia fazer e mandou essa mensagem. E aí o negócio vai esquentando, né? O caldo vai esquentando. Neguinho, ele é muito diplomático, né? Então ele, na resposta, ele perguntou, pergunta errada, faça outra com educação que talvez você tenha a resposta. Eu já mandaria ela tomar naquele lugar, entendeu? Ainda ia dizer que eu ia explodir o dinamite no fiofó dele. Mas, enfim, Neguinho é mais diplomático que eu, é bom às vezes até que ele resolva essas coisas. E aí Neguinho respondeu que se ele fosse educado, ele talvez poderia responder. Se não fosse,
ele ia ficar sem resposta. E ele não respondeu nada, ficou mais putinho e continuou falando mal da gente. E a gente tem 2 pessoas lá na roça que estão nos ajudando com a reforma. Justo num final de semana que nós viajamos pra casa da minha sogra pra visitar minha sogra, porque a gente vai pra lá a cada 2 vezes por ano, né? Agora que meu sogro morreu, a gente vai pra lá pra ajudá-la a preparar a casa, limpar o quintal. Aí neguinho faz reparos nas coisas que precisam ser reparadas na casa, porque ela quer continuar morando numa casa. Justo nesse final de semana, vai um vizinho do outro lado da rua, os meninos estavam lá quebrando pedras, tem uma máquina que realmente faz barulho, mas assim, gente, os quintais, eles estão muito distantes uns dos outros, mas muito distantes mesmo. Esse vizinho que foi lá, ele mora tipo 2 casas depois da gente, com quintais muito grandes, então assim, não incomodava nesse nível, mas aí ele foi lá, meu irmão tava lá na roça, e aí falou que tinha um homem lá gritando e fazendo assim com a mão, que ia dar soco. E era o vizinho alcoólatra, que a gente tem um vizinho lá que ele é alcoólatra, né? E ele também implica muito com a gente. Enfim, aí ele começou... Meu irmão não entendeu, ligou, Flávia, tem um homem aqui, eu não tô entendendo. E aí eu falei, põe o telefone no Viva Voz que Neguinho vai falar com ele. Aí Neguinho começou a falar com ele. Aí ele começou a xingar Neguinho no telefone. Falar que Neguinho não tava ali. Neguinho perguntou, quem você é? E aí ele falou, não interessa quem eu sou. Aí Neguinho falou, se você não diz quem você é, eu não vou falar com você. E aí ele começou a falar que não gostava do Neguinho, que Neguinho tinha uma postura arrogante, queria passar por cima de todo mundo. E que Neguinho havia dito que dentro de 2 semanas a obra estaria pronta e que não estava pronta. Só que Neguinho não falou nada disso pra ele. Neguinho comentou pro perturbado, né, o vizinho anterior, que provavelmente em 2 semanas aquela parte das pedras estaria pronta. E que ele não queria incomodar, porque Neguinho é muito diplomático, gente. Ele sabe, ele explica pros vizinhos o que vai ser feito, ele explica quanto tempo ele pretende levar. Ele é super diplomático nessa parte, ele não é nada arrogante. Eu sou muito pior que ele, porque eu não tenho paciência com essa gentalha. Mas aí, então ele falou um monte de coisas, o bêbado lá, né, de outras ruas, que Neguinho só tinha falado com o perturbado que mora mais próximo. Então, assim, ficou óbvio que ele tava indo pros outros vizinhos e falando. E aí, o homem começou a xingar no telefone. Neguinho falou, vai embora da minha casa, eu não quero você aí. E ele xingando, falou que Neguinho era um fraco, porque Neguinho não tava lá. Mas isso é coisa de bêbado, alcoólatra, porque a gente sabe que quando ele tá bem, ele nem olha na nossa cara. Ele baixa a cabeça, tudo e passa. Então, quando tá bêbado, a gente sabe que bêbados, eles ficam corajosos, né? E daí, ele continuou gritando, Neguinho falou, volta na segunda-feira pra falar comigo, porque segunda-feira eu estou aí. E passou o telefone, falou pro meu irmão desligar, aí ele continuou lá, e meu irmão, não sei o que eu faço, Eu falei, diz pra ele, go! Aí meu irmão disse, go! E então o homem foi embora depois, meu irmão disse que ele estava até chutando assim as coisas, e foi embora. O Neguinho ficou muito mal o final de semana na casa da mãe dele, porque foi muito desrespeitoso, assim, alguém na sua casa falar esse monte de besteira. Ficou confirmado de que é o vizinho perturbado que tá falando coisas, porque coisas que Neguinho só conversou com ele, o outro tava falando sobre. E aí a gente decidiu que a gente ia voltar de viagem no domingo e que nós iríamos diretamente pra roça pra conversar com esses vizinhos. Tinha que colocar um ponto final nessa história. Aí mandamos mensagem pra eles no Messenger. Neguinho fez um grupo com 4, eu, ele, a mulher do perturbado e o perturbado. Colocou os 4 no grupo e falou, olha, a gente precisa conversar com vocês, aconteceu uma coisa. Ah, não podemos, estamos viajando, o que vocês querem falar, o que vocês querem falar? Nós vamos falar pessoalmente, seja lá o que for que tenha que falar com vocês, vai ser pessoalmente. Aí fomos pra Tiras, pra roça, e chegamos lá, eles realmente não estavam. Eu acredito de fato que eles ficaram com medo, porque a gente falou que tinha uma coisa muito importante pra falar, que tinha que acabar com isso de uma vez por todas, e que eles agora deveriam aprender que não era ok a postura deles e a atitude deles. Eu sugeri pro Neguinho, de fato, que a gente fizesse uma ocorrência policial, né, sobre esse vizinho louco que apareceu lá, e dizer o que tá acontecendo, porque aqui na Suécia, você não pode ficar fazendo fofoca dos vizinhos assim, sem você ter prova, ficar colocando um vizinho contra o outro. Você não pode fazer isso. A lei te protege disso. Então eu falei pra Neguinho, você precisa fazer uma queixa contra eles, ter um documento, porque eu fico até meio preocupada, porque ninguém mora praticamente lá na roça, né? Ele fica lá todo o tempo e eu aqui sozinha no centro. Então, com esse louco psicopata lá, o vizinho, ele tem tanta raiva da gente gratuitamente que eu não sei se ele pode tentar fazer alguma coisa
né? Não sei no futuro. E esse vídeo aqui que eu tô fazendo também é pra deixar registrado, porque Deus que me perdoe, Deus me livre se acontecer alguma coisa. Mas se acontecer alguma coisa no futuro, tem um registro aqui e eu já falei o que aconteceu. E a polícia sueca pode pegar esse vídeo e pode traduzir se ela quiser, pra ver que a gente já tinha essa preocupação há muito tempo. A outra coisa também que a gente resolveu dessa vez, né, com o vizinho lá, barraqueiro, porque ele é um frouxo, assim, ele fica mandando mensagem, a gente chama ele pra conversar, ele nunca vem. Quando a gente diz que vai na casa dele, ele diz que não está em casa. Então, assim, o que ele gosta, na verdade, me parece, é esse jogo de maldade, de ficar fazendo fofoca, de ficar falando mal de todo mundo. Deve ter uma vida tão ferrada e insignificante que isso é importante pra ele, porque ele não quer resolver as coisas. Quando a gente chama pra sentar e conversar e resolver as coisas como adultos, ele foge, ele nunca pode, né, estar. Outra coisa que pra gente também foi um agravante e que a gente pensou agora, a gente precisa colocar uma pausa nisso, é que a ex do Neguinho frequenta a casa dele, do perturbado. E as crianças, os filhos, né, do Neguinho, às vezes vão lá também. E os dois estavam muito incomodados porque toda vez que eles iam lá com a mãe, não era muitas vezes, eram poucas, mas sempre que eles iam, tinha a gente na conversa. Eles nos colocavam na conversa e falavam mal da gente, assim, durante muito tempo. E os dois ficavam muito incomodados, porque afinal, mesmo que a mãe ainda seja amiga dele, Neguinho é pai das crianças, né? E eles não gostam que fiquem falando assim mal do pai deles. E eles conhecem o pai dele, eles sabem que Neguinho não é essa pessoa que o perturbado pinta. E aí Neguinho teve a postura de chamar a mãe deles pra conversar e falar, olha, isso não é aceitável, você não pode mais alimentar, sempre que você vai na casa deles, eles começam a falar sobre isso, você não pode mais alimentar isso, porque você é a mãe dos meus filhos. Se eu encontro pessoas e pessoas começam a falar mal de você, eu vou cortar, eu vou dizer, olha, não fale mal dela porque ela é mãe dos meus filhos e eu não quero ouvir isso dela. E aí ela assumiu também que de fato isso não é legal, não é aceitável, que ela não acha bom, que ela tem alguma dificuldade de dizer pra eles pararem, que ela não quer ouvir isso, mas que ela ia falar isso da próxima vez, próximo encontro com eles, porque ela também acha que isso é muito tóxico e ela não sabe da onde vem, mas ela disse que ele, o vizinho lá perturbado, ele fala da gente com muita raiva, assim, muita mágoa, sabe? E a gente não fez nada pra ele. Nada, tipo, nada. Até tentar alguma aproximação a gente tentou. Então, ficou resolvido assim. Eles ainda não nos receberam, não querem falar conosco ainda. Eles sempre dão uma desculpa. Agora mesmo, esse final de semana que eu tô gravando esse vídeo, estaremos na roça. Mas eles agora dão um jeito de estar fora todo final de semana, que sabem que a gente tá lá. Não querem falar conosco, porque eles, no fundo, não querem resolver essa situação. E por isso também eu tô deixando registrado aqui, porque vai ter cena do próximo capítulo. E quando chegar as cenas do próximo capítulo, eu vou compartilhar com vocês também. E agora me conta aqui se vocês têm vizinhos perturbados como esse, como vocês resolvem. No Brasil, eu acho que essa parte é até mais fácil, porque se um vizinho começa a se meter na tua vida, você fala, cuide da tua vida, não se meta na minha vida, se meta na tua. Aqui é tudo muito na base da política, as pessoas, sabe? Elas tentam resolver tudo muito diplomaticamente. Então, assim, eu tô esperando uma oportunidade de eu ter a possibilidade de falar com ele, porque ele vai ver que eu não sou sueca e ele vai ouvir o que já tá aqui entalado há muito tempo na minha garganta. Era isso pra esse vídeo, né? Na Suécia também tem barracos, são barracos diferentes dos nossos lá do Brasil, mas tem. Deixa seu like, comenta aqui qualquer coisa nesse vídeo pra ajudar no engajamento. Deixa dica também de tipo de vídeo que vocês gostariam de ver. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!